tudo bem? Está pensando em viajar a passeio ou a trabalho? Sabe quais documentos providenciar o que não pode faltar? Para entender direitinho os processos necessários para uma viagem tranquila, o De Bem com Você de hoje recebe a internacionalista Paula Scarpetto, que vai revelar tudinho pra gente. Mas antes de aprofundar no assunto, eu te convido para a gente assistir uma reportagem. Vamos lá? Independente se você vai viajar a passeio ou a trabalho, algumas medidas são fundamentais para evitar transtornos que podem atrapalhar as férias de uma família, por exemplo. Acostumado a viajar sempre para o exterior, o influencer Luiz Barros passou algumas dicas importantes sobre os cuidados com a documentação. Para quem vai tirar o visto, por exemplo, né, que vai lá para o consulado, é muito importante levar documentos que comprovem que você tem vínculo com o Brasil. E é um erro que muita gente comete. Muitas vezes chega lá só com passaporte e o cônsul, né, ele pode pedir alguma prova de que você vai voltar. Então, se você de repente está matriculado em algum curso, alguma faculdade, se você tem contrato de aluguel, se você tem família que de repente, vou sem meu marido, sem minha esposa, leva o certidão de casamento, comprova que você tem uma família aqui. Assim como é muito importante também levar extrato bancário, para comprovar que você tem dinheiro suficiente, faz uma movimentação que te permite ir viajar. O influencer falou também sobre as exigências que ele precisou cumprir em algumas das viagens. Um frio na barriga é quando a gente está lá no consulado, que a gente não sabe se o visto vai ser aprovado ou não. E o segundo frio na barriga é quando a gente chega na imigração lá nos Estados Unidos, que eles perguntam quanto dinheiro você está levando, quanto tempo você vai ficar, pedem sua passagem de volta para você provar que você vai voltar para o Brasil, onde que você vai ficar, reserva de hotel, com quem você está viajando. É claro, depende muito do fiscal que você está pegando ali também. Nem todo mundo, já aconteceu de eu passar direto, não ter que falar nada para ninguém, mas já aconteceu também de não quererem me deixar entrar e me fazerem milhões de perguntas e com o que eu trabalho, mas espera aí, mas não é bem assim, você não vai entrar tão fácil assim não. Então tem que tomar bastante cautela assim para levar tudo. Está nos seus planos viajar a passeio ou a trabalho para outro país? Presta atenção no conselho do Luiz. Quem quer trabalhar fora, quem quer morar fora ou simplesmente viajar, é muito importante fazer pesquisas e ter uma assessoria legal, tanto de um agente de viagens quanto de um despachante que vai fazer essa parte de documentação. E não só isso, tipo, empresas que são especializadas em levar a gente para fora, tem agências de trabalho mesmo, principalmente na Europa. Eu sigo algumas, eu conheci algumas pessoas que trabalham com isso, que fazem esse trabalho de levar pessoas para lá para trabalhar de maneira legal. E na Europa, principalmente, é muito mais fácil de conseguir do que nos Estados Unidos. Existe um visto hoje em dia para a Europa que você consegue ficar um período maior, que é o visto de procura de trabalho. Então, você não necessariamente precisa já estar com um trabalho garantido lá. Você tem um visto para procurar trabalho lá. E assim como existem diversas pessoas que são nômades digitais também, existe um visto, a tecnologia evoluiu bastante, então tem muita gente que consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. E aí ela pode, de repente, escolher morar ali em algum lugar sem ser ilegal. Então ela consegue trabalhar com visto de nômade digital. Mas é sempre importante pesquisar muito, ver quais são as condições de cada lugar. Tem lugares que enchem mais os olhos porque são mais famosos, mais populares. Porém, são lugares que têm um grau de dificuldade maior para você conseguir estar lá legalmente. E ninguém quer viver se escondendo, né? Ninguém quer viver, enfim, fugindo de repente, sei lá, de uma possível encrenca, de ser deportado. Porque uma vez que você foi pego, de repente, num país ilegal, a chance de você nunca mais conseguir voltar para lá é muito grande. Então, sempre estar bem assessorado, pesquisar muito e buscar a ajuda necessária. Como o Luiz disse na reportagem, para uma viagem tranquila é sempre importante buscar a ajuda necessária. E quem vai ajudar a gente hoje com esse tema é a Paula Scarpetto. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Gisele. É um prazer poder estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês. Nós que agradecemos. Paula, para a gente começar, existem um trabalho aí de assessoria para as pessoas que vão viajar a trabalho, a negócio, enfim, a passeio. Como que funciona esse serviço de assessoria?
Bom, o serviço de assessoria, o primeiro passo é a gente analisar o perfil do cliente. Então, justamente, preciso fazer essas perguntas. Você quer ir para turismo? Você está procurando trabalho? Você quer estudar? Qual é o local que você pretende ir, né? E através disso a gente começa a direcionar. Então, eu quero ir para turismo, tá bom. Então, para turismo, para os Estados Unidos, você vai precisar de um visto que é o tipo B1, B2. Não, eu vou para lá para estudo. Então é o F1. Eu vou fazer au pair, J1. Então, assim, você tem que analisar realmente a intenção do cliente, as condições também financeiras que ele tem, para dizer, olha, isso é viável, isso não é viável para você, ou você precisa mudar algumas coisas, né, no seu perfil para que isso se torne algo viável para você, para justamente evitar que o cliente se frustre ou que ele passe por perda financeira, porque é um dinheiro que muitas vezes vai e ele não volta, porque o consulado ele não te dá a garantia do visto, né? Assim como a gente de assessoria também não dá. Então a gente precisa entender o cliente como um todo para justamente assessorar ele da melhor forma possível. Justamente seria a minha próxima pergunta, nessa questão do visto. Visto para estudo, visto para trabalho, visto a passeio, um é diferente do outro. São regras completamente diferentes. São regras muito diferentes. Por exemplo, para o de turismo, a gente, no americano, no caso, a gente chama de B1, B2. Uma vez aprovado, geralmente ele tem a validade de 10 anos, te permitindo ficar até 6 meses direto nos Estados Unidos, né? Mas, de novo, assim como o Luiz muito bem pontuou, não é só aqui, né? Quando você for passar na imigração lá, eles podem decidir, você só vai ter 10 dias, você vai ter 30 dias para ficar, ou realmente você tem esses 6 meses para ficar. Enfim, ainda depende deles ali na hora. Eu quero fazer o F1, que é de estudo. Então, primeiro preciso que você seja matriculado numa escola lá ou numa universidade. Eles mandam um comprovante de matrícula pra gente, que aí é o I-20 ou I-21, dependendo. Que aí vem um número SEVIS, que é um número, como eu digo, matrícula internacional. Entendi. Que aí com esse número que eu consigo dar entrada no processo no Brasil. Eu vou tirar o visto de trabalho. Tá bom, o visto de trabalho é a mesma coisa. Uma empresa de lá tem que dar entrada no posto de imigração de lá. Aí chega um documento para mim aqui, aí eu posso começar a mexer no processo e fazer. Então, assim, são valores diferentes, são tempos diferentes, né? Geralmente para trabalho ainda você tem que fazer exames médicos aqui no Brasil, ainda leva um pouquinho mais de tempo. Então, assim, de novo, sempre analisar com calma o perfil para saber qual é o melhor, a melhor assessoria que a gente pode te dar, né? Se é para um estudo, se é para um trabalho. Enfim, para justamente evitar que você tenha dores de cabeça. Então, a questão do visto, ela é muito importante, fundamental. É melhor rever primeiro, é melhor a gente se preocupar primeiro com essa questão do visto do que com as passagens? Muitas pessoas compram a passagem antes e vai atrás do visto depois. Gente, a primeira dica que eu dou para vocês é não comprem passagem para um lugar que precisa de visto sem antes ter o visto. Fundamental. Porque o que eu mais recebo de mensagem é assim, meu Deus, eu tenho uma viagem agora em julho e eu não tenho visto. Eu falo, sinto muito. Impossível conseguir. Não, assim, a gente dá um jeito, né? A gente tenta, mas a gente não pode garantir. E até mesmo em alguns sites, né? Por exemplo, o México também, agora que está exigindo o visto, está pedindo isso, está em letras garrafais, assim, não compre sem ter o visto. Ótimo, né? Muito boa essa dica. Então, nada de comprar as passagens antes do visto. Mas tem outras dicas bem legais que a gente continua daqui a pouquinho, depois do intervalo. Fica aí com a gente. Estamos de volta e no programa de hoje recebo a internacionalista Paula Scarpetto com ótimas dicas de como planejar uma viagem. O que você pensa sobre o processo de planejar uma viagem com antecedência? Para alguns, essa é uma das partes mais divertidas. Para outros, um momento não tão legal assim. Mas uma coisa é certa, esse processo é importantíssimo para que tudo corra bem. Paulinha, uma pessoa que ainda não tem o passaporte, qual que é os primeiros passos? Como que ela faz para adquirir esse documento? O primeiro passo importante é que seu RG não pode estar rasurado, né? Não pode ter nenhum tipo de, vamos dizer assim, não pode estar molhado, gente, ou amassado, igual a gente às vezes carrega ele para cima e para baixo, né? E ele não pode ter mais de 10 anos de expedição. Então, se a gente está em 2023, ele tem que ter sido expedido, assim, no máximo 2013 e ainda corre o risco deles talvez não aceitarem. Então, o RG estando ok, o segundo passo é o título de eleitor. Se você tiver débitos eleitorais, você não tira o seu passaporte. Eles vão bloquear ali na hora, vão te mandar primeiro resolver essa parte eleitoral e aí depois você pode voltar e fazer. A terceira para os homens é a reservista. Se a reservista também não estiver em dia, você também não consegue tirar seu passaporte.
E aí, você tendo esses 3 requisitos bem preenchidos, né, de que esteja tudo ok na sua vida, você pode dar entrada no passaporte. E qual que é a validade do passaporte, geralmente? A validade depende da idade. Então, até 1 ano, ele vale 1 ano, de 1 a 2 anos, 2 anos, de 2 a 3, 3 anos, de 3 a 4, 4 anos, e dos 5 aos 18, ele vale por 5 anos, e acima dos 18 anos, ele vai valer por 10 anos. Ah, que bacana, interessante essa informação. E uma criança, eu posso, por exemplo, meu filho nasceu, eu já vou tirar o passaporte dele, ou preciso esperar uma certa idade para tirar? Não, na verdade, depende da sua necessidade. Se você já for viajar com ele, sim. Mas se caso não for algo rápido, você vai Melhor acabar esperar. perdendo, porque ele dura muito pouco tempo, né? Sim, as crianças precisam atualizar ele com um tempo menor. E para atualizar, é tranquilo? Então, a atualização, muita gente também pergunta isso pra mim. Eu preciso só renovar o passaporte. Não existe processo de renovação de passaporte. Você tem que fazer um processo do zero. A única diferença é que você tem que levar o seu passaporte antigo, né, na Polícia Federal, para você poder tirar esse novo. E dica também, se você não levar seu passaporte, se você perder o seu passaporte, a multa é muito alta. Nossa. A multa é de quase 500 e alguma coisa. Então, se você chega lá na hora, eles vão falar, tá bom, cadê seu passaporte antigo? Não tem ou não trouxe. Tá bom, você vai pagar uma multa de R$500 e aí você vai poder tirar de novo. O passaporte antigo fica retido lá? Não, eles devolvem depois pra você, mas eles vão carimbar dizendo que está cancelado, né? E aí, a dica é, se você perdeu ou foi roubado, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é um boletim de ocorrência, né? Guardem esse boletim de ocorrência, que aí você vai estar isento disso, ou guardem muito bem o passaporte para que vocês não tenham que pagar essa multa também. Melhor não perder. Já R$500 já dá para tomar um cafezinho, dependendo da viagem. Dá pra tirar quase 2 passaportes, gente. Não, e dependendo do lugar que a pessoa vai, é praticamente um almoço, né? Então, reserva para viagem que vai ser muito mais agradável. Paulinha, e a gente estava conversando aqui no intervalo e você falou que na Europa é possível as pessoas ficarem com aquele visto de turismo, não, sem visto, na verdade, por até 90 dias. Isso mesmo. Explica pra gente. O Brasil tem um tratado com a Europa, né, de livre circulação de pessoas pelo prazo de 90 dias, né? Então, você pode ir para a Europa por 90 dias sem precisar de um visto, porém, você tem que apresentar na imigração, né, quando você vai passar ali no posto da imigração no aeroporto, a passagem de ida e volta, um seguro-saúde, a reserva do hotel, ou se você vai ficar na casa de alguém, uma carta convite dessa pessoa, e lembrando que essa pessoa tem que estar legal, tá, gente? Não vale uma pessoa que seja legal, vai dar problema pra você. Para as duas, né? E às vezes a quantidade de dinheiro que você tá levando também, né? Então assim, a Europa é mais fácil e tal. Até parece, mas se você chegar lá e não comprovar isso, eles com certeza podem te mandar voltar. Entendi. E obrigatoriamente todo mundo vai passar por essa pesquisa ou eles escolhem uma pessoa ou outra? Então, como o Luiz também muito bem disse, ele falou assim, na reportagem. Depende, né? Você pode chegar lá e o fiscal olhar pra você e falar, tá bom, seja muito bem-vindo, ou ele pode fazer uma sabatina lá, te fazer um monte de pergunta e assim, gente, vai ter que responder. Na dúvida, é melhor levar tudo certinho, Leva né? tudo certinho, esteja, tipo, em dia com as coisas que aí com certeza você vai ter uma viagem muito mais tranquila. Evita as dores de cabeça. E uma pessoa, de repente, que tem o visto negado, ela pode tentar tirar esse visto novamente ou uma vez negado, para sempre negado? Esse é outro mito e um medo das pessoas, né? Não é porque você teve um visto negado que obrigatoriamente todos os seus outros vistos vão ser negados ou que você nunca vai poder entrar nesse país, né? A primeira coisa que eu faço quando eu recebo um cliente que já foi negado é justamente analisar o perfil dele, analisar a documentação que foi preenchida no caso dele, né? A gente preenche um formulário, então eu sempre peço para que as pessoas guardem esse formulário que foi preenchido, justamente para fazer as comparações, né? Então, por exemplo, recentemente também peguei um caso de uma pessoa que é famosa aqui no Brasil. Ele pegou uma assessoria e aí quando eu fui olhar, o tipo de visto dele estava errado. Então, ao invés de colocar B1, B2, que é turismo e negócios, que eles já estão acoplados, colocaram B1, colocaram B2, perdão, que B2 é um tratamento médico. Então, é claro que ele não ia se enquadrar para o perfil de tratamento médico. Ele não estava indo para fazer alguma cirurgia, algum tipo de consulta, né? Então, às vezes, acontecem esses tipos de erro que acabam prejudicando a pessoa. E também acontece de, às vezes, né, o cônsul ali achar que você realmente não tem o perfil. Como eu disse, assim, assessoria nenhuma, isso também é outra dica pra vocês, gente. Assessoria que garantir pra vocês que tem aprovação de visto é mentira. Não existe. É impossível que a gente consiga fazer isso. O que a gente pode garantir é um bom serviço, que a gente vai assessorar vocês, vai dar todas as ferramentas possíveis para que vocês se sintam confortáveis na hora de tirar o visto. Agora, garantia de visto, impossível. Tá certo. E quando o destino, o assunto é destino, quais requisitos aqui devem ser levados, quais quesitos devem ser levados em consideração?
Por exemplo, você citou no intervalo também nas nossas conversas aqui nos bastidores que uma viagem talvez para Lisboa pode custar muito mais caro do que para um outro país, que dali você pode pegar o trem e se dirigir. Então, assim, o que eu devo levar em consideração, pensando em economia ou praticidade, ou até mesmo aproveito que eu já estou indo e posso conhecer outro país, que não estava nos meus planos. A Europa é um ótimo exemplo para isso, né? Então, assim, você, como a gente comentou, né? Às vezes eu quero ir para Portugal, né? Eu vou para Lisboa. Mas será que a passagem de Lisboa é a mais barata? Muitas vezes não, porque tem muito brasileiro que vai para Portugal. Então, a tendência das passagens geralmente é estar mais alta mesmo. Então, na Europa, a gente tem a facilidade dos voos low cost, né? Que são voos muito baratos, ou de trem, de você se locomover por lá, né, através de trem. De um país para o outro. Para o outro. E também com preços muito baixos. Então, a dica é, procure países que estejam próximos, faça essa pesquisa. O Google, gente, tem uma ferramenta maravilhosa que você digita assim, São Paulo, Madrid. E aí ele aparece como se fosse um calendário buscador e ele já aparece os preços e você consegue ir trocando e visualizando os gráficos. Então ali ajuda bastante também. Então eu coloco a mesma data, por exemplo, vou para Madrid. Ou eu coloco, vou para Lisboa. E aí eu consigo fazer a comparação de qual sai mais barato. Entendi. E aí depois lá eu consigo fazer a compra do trem. Então aí você pode chegar a economizar quase R$2.000 a R$3.000. Olha, que já dá para usar na viagem inteira, dá pra usar dependendo bastante. da viagem. Gente, quantas dicas bacanas. Mas depois do intervalo a gente vai conversar sobre o que não pode faltar na mala. Tudo bem, Paulinha? Tudo ótimo. Então nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente conta tudinho para você. O que você deve colocar aí na sua mala na hora da viagem, para seguir a viagem tranquilo e feliz. Fica com a gente volta já já. O De Bem com Você de hoje te convida para pensar na preparação para a sua próxima viagem. Quanto mais preparado você estiver para o seu destino, mais bacana será a experiência. E quem ajuda a gente nesse assunto é a internacionalista Paula Scarpetto. Paula, o que não pode faltar na mala? Com certeza se preparar para tudo, né? Então, primeira coisa, escolhendo o destino, sabendo se está frio ou se está calor, né? Então, aí levar casaco, a parte também de protetor solar, remédios. E lembrando que se você tomar remédios controlados, você tem que obrigatoriamente levar a receita do seu médico. E é recomendado que você não despache essa mala, que essa mala vá com você, né? Ou essa bolsinha de remédios vá com você na sua mala de mão. Entendi. Tá? Acho que é mais isso, assim, os seus itens básicos, não esqueçam de nada disso. Outra dica que eu dou é o adaptador universal, se você for para outro país, porque as tomadas às vezes são diferentes e a gente passa perrengue com isso. Então você consegue comprar aí na Shopee ou esses lugares assim, bem barato mesmo, um adaptador universal e já deixa dentro da mala também, que vai ser importante para você esse adaptador. Ótima dica. E a balança de mão, não sei se vocês já viram também. Pra pesar a mala, né? Que a gente sempre fica sem excesso de bagagem, que é um pode transtorno. custar caro, né? Então, aí depois você vê aquelas imagens da galera no aeroporto tirando mala, vestindo roupa. Então, também tem essas balancinhas de mão que vocês acham fácil na internet pra comprar, também não é muito cara. E que eu sugiro que vocês levem na mão pra poder fazer essa pesagem e não passar perrengue ou pagar algo muito exorbitante ali na hora. Ótimo. Falamos o que levar. E agora, o que eu devo evitar? Assim, algum produto que não é legal colocar na mala, que pode dar problema lá no aeroporto. Com certeza grãos, né? Pela vigilância sanitária mesmo, não é permitido levar grãos. A parte de bebidas vai depender do país para onde você estiver indo, mas eles também podem confiscar. Não pode objetos cortantes, né? Eles vão abrir sua mala e eles vão jogar fora. Faca, gente, nada disso. Isso na mala de mão, né? Você pode despachar, mas assim também. Pode ser que eles decidam abrir sua mala e eles vão tirar isso da sua mala. A questão de líquidos, eles mudaram recente, mas eu não vou lembrar exatamente, mas também consultem qual é existe uma quantidade que pode levar, né? Que pode ir na mala de mão, né? Tá. Na despachada você pode colocar, mas na de mão eu não lembro agora de cabeça, mas depois eu posso passar pra vocês, do que pode levar ou não também, porque se passar, gente, meu perfume maravilhoso, eles vão jogar fora esse perfume lindo, maravilhoso. Então também é bom você tomar cuidado com isso. Então acho que essas são as principais. As principais dicas. E animais de estimação? De repente eu quero viajar e levar meu cachorrinho. A gente estava conversando sobre isso também no intervalo, acho que é importante esclarecer, né? Para viagens nacionais, aí depende da companhia, né? Cada companhia tem uma regra.
E para viagens internacionais, gente, seu pet também tem que tirar um passaporte. Eu sei que parece algo engraçado, mas é verdade. O pet também precisa de um passaporte. Antes dele tirar esse passaporte, na verdade, ele ainda faz a inserção de um chip nele, que é um chip que é homologado internacionalmente. Ele tem que passar por alguns exames, né? Inclusive, se eu não me engano, é só a USP que faz esse exame, então ele demora um certo tempo para sair. É bastante complexo, né? É bastante complexo. E aí depois a gente leva para vigilância sanitária no aeroporto de Guarulhos. Aí eles dão um alvará se pode ou não pode, né? E aí a gente depois dá entrada na documentação. Tá certo. E como evitar aqueles falsos golpes? Porque, olha, a internet tá cheia, né? Aqueles pacotes com preços assim que você fala, uau, vou fazer uma viagem com preço, sei lá, vou pagar 2 viagens com preço de uma. Cuidado. A primeira coisa é Reclame Aqui, gente. É muito bom. Então, você coloca direto no Reclame Aqui que você vai conseguir ter um parâmetro melhor da empresa. Perguntar para as pessoas que são próximas, que geralmente costumam fazer viagens também ajuda bastante. E ver que é aquelas empresas que são mais bem ranqueadas, né? Eu sei que às vezes brilha muito os nossos olhos querer comprar algo assim, né? Porque é barato e a gente quer viajar, sim, mas a dor de cabeça que pode gerar depois também é muito grande. É melhor evitar, né, Paulinha? E todas as viagens precisam de seguro-saúde? Até as nacionais ou só as internacionais? Nas nacionais, muitas vezes, dependendo do seu plano de saúde, ele acaba cobrindo, né? Ou às vezes o cartão de crédito mesmo que você tiver também tem esses pacotes de seguro viagem e você pode ativar pelo próprio aplicativo do banco. Agora, e nas internacionais também, né? Alguns cartões de crédito também cobrem esse seguro viagem para as internacionais. Mas assim, gente, é sempre bom, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente, né? Ainda mais que quando a gente passou pela questão do Covid, hoje essas seguradoras internacionais, né, ou até mesmo as nacionais, elas já cobrem esses gastos caso você venha a ter algum tipo de problema relacionado a isso. Espero que a gente não passe por outra pandemia, mas eles já se adaptaram a este novo momento também. Mas é sempre bom se resguardar para você evitar qualquer tipo de problema e dor de cabeça. Ótimo! E para reforçar as dicas, nós preparamos alguns quadros para que você tenha uma viagem sem imprevistos. Matheus, por favor, coloca aqui pra gente. Checklist para organizar uma viagem com tranquilidade. Escolha estrategicamente onde se hospedar. Isso é importante, né, Paulinha? E eu vou dar uma dica da Paula, tá? Que eu faço isso. Eu gosto muito do Airbnb. Por quê? Porque eu tenho geralmente uma cozinha. Então, eu procuro algum mercado, compro algumas coisas e acabo geralmente tomando ou café da manhã ou até quando a gente vai fazer passeios, eu levo uma bolsinha térmica pequenininha, faço uns lanchinhos, deixo lá para evitar alguns gastos desnecessários. Principalmente, às vezes, água às vezes é muito caro em alguns lugares. Então, deixar água, as barrinhas de cereais, algumas frutas. Então, eu amo hotel, tá? Não é que eu não goste, mas eu acabo, às vezes, optando... Uma super dica aí para poder economizar. Ótimo. Planeje os dias da sua viagem. É legal fazer um roteiro, né? É bom para você já saber o que você tem interesse em fazer, procurar passeios ou guias, né, que vão te ajudar para você também já saber quanto de dinheiro você vai levar para fazer o que você gostaria de fazer. Perfeito. Contrate um seguro de viagem. A gente acabou de falar aqui que não dá seguro de viagem, seguro saúde, né? Impossível viajar sem ele para as viagens internacionais. Uma lista de itens para levar na viagem, muito importante, né? Isso eu aprendi com a personal organizer, que ela fala, porque eu enchi as minhas malas cheias de coisa, ela falou, você não vai usar metade disso aí, Paula. Então, assim, e às vezes carrega peso, roupas, né? Exato, aí ela falou, e depois você vai querer comprar alguma coisa, depois nem vai caber na sua mala. Então, é importante sim. Definir o destino, fundamental. Com certeza. Escolha a melhor época do ano para viajar, que às vezes a gente quer ir naquelas férias de julho. Gente, julho, dezembro, janeiro. Assim, se você puder evitar, você pode ter certeza que seu bolso vai agradecer. Bastante. Compre as passagens com antecedência. Também. As passagens com antecedência, elas costumam ser muito mais baratas. Tem buscadores na internet que, quando você acopla, né, a passagem aérea com o hotel, ele também cai, às vezes, R$1.000 a R$1.500 só porque você juntou os dois. Então, isso também... E o legal dessa antecedência é que, às vezes, quando você realiza a viagem, você já pagou. Porque você começa a pagar um ano antes, é só separar o dinheiro para aproveitar e curtir, né? Com certeza. Ótimo, muito bom. Acho que tem mais uma tela que a gente preparou. Viagem internacional. Como organizar? Confira os documentos.
fundamental, gente, não né? vai esquecer o passaporte, que eu já tive cliente me ligando e falando, esqueci meu passaporte. Falei, meu filho, é o primeiro. Vai viajar de que jeito? Não tem como. Além do passaporte, vale levar RG, CPF? O RG já tem todos os documentos ali, né? Já tem Mas assim, dica, por exemplo, para viagens nacionais, é melhor você levar o RG do que seu passaporte. Sim. Né? Desde, de novo, ele não pode estar rasurado, né? Tem que estar em bom estado. Na data de validade. Com a data de validade com menos de 10 anos de expedição. E ele também vale, o RG, para países da América Latina. Então, não necessariamente para viajar aqui, por exemplo, a Argentina, não precisa Paraguai, do passaporte. você não precisa do passaporte. Você pode tirar só com o seu RG, você pode viajar. Esteja com as vacinas em dia, muito importante. Os postos de saúde, quando eu chego lá, eles já sabem as vacinas para cada país ou essa pesquisa sou eu que tenho que fazer? Geralmente você é que tem que fazer. Sou eu, né? Mas basicamente são as normais que a gente já tem, a do Covid, né? Alguns países estão exigindo que tenha, e a febre amarela. Tá, fundamental. Atenção ao câmbio e aos cartões, é muito importante saber se os cartões, né, estão habilitados lá, se são internacionais. Posso dar uma dica nesse? Uma dica, tem alguns bancos digitais hoje que eles fazem esse câmbio e a taxa é muito menor do que casas de câmbio. Eu ainda recomendo que você vá numa casa de câmbio para que você leve dinheiro físico, além dos cartões. Mas eu gosto de indicar para os clientes que eles usem mais os cartões, justamente porque se você perder o cartão, você recupera o dinheiro, né? Se você perde dinheiro, você não vai recuperar nada. O dinheiro. Ótima dica. Não fique incomunicável. Legal ter alguém aqui no país, no Brasil, enfim, que tenha o seu contato, sabe onde você está o tempo todo. Com certeza. E aprender um pouquinho da língua estrangeira. Pelo menos o básico, né, gente? Pedir comida, ir ao banheiro, pedir informação. Ou a gente também pode usar a tecnologia a nosso favor, né? O Google Tradutor, ele tá aí para isso, né? Ótimo. Ele consegue fazer ali, você pode pôr para a pessoa falar e ele já faz a tradução simultânea para você. Perfeito. Gente, quantas dicas legais, hein? Eu tenho certeza que a partir de hoje as suas viagens serão muito mais tranquilas. Paula, muito obrigada. Foi ótima a sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço, espero poder contar, ajudar vocês, né, na verdade, no que vocês precisarem. Ajudou muito. O De Bem com Você de hoje fica por aqui, até a próxima.